Como medir a tensão utilizando um multímetro? Usando um multímetro, ponha o pino vermelho na entrada V e o pino preto na entrada com. Multímetros digitais são considerados os dispositivos mais fáceis para se medir a voltagem, assim como outras medidas, como amperes e ohms. Insira o pino vermelho na entrada marcada com um V e insira o pino preto na entrada marcada com com. Não inverta os fios ou você corre o risco de destruir os circuitos do multímetro. É importante coordenar as cores corretamente. Selecione o modo para a voltagem AC ou DC com o botão de seleção central. O símbolo para DC costuma estar indicado por uma linha reta e 3 pontos inferiores, enquanto o símbolo para AC é geralmente uma linha ondulada. Alguns multímetros alternam a exibição de DC como DCV e de AC como ACV. Encontre esses símbolos no botão e gire-o até chegar no tipo de voltagem que deseja medir. A voltagem DC é comumente usada em baterias e pequenos eletrônicos, enquanto a voltagem AC costuma estar presente em eletrônicos domésticos e tomadas. Configure o multímetro para medir volts em vez de amperes ou ohms caso tente medir a voltagem sem estar na unidade correta. O multímetro pode acabar danificado. Escolha a amplitude da voltagem a ser testada. A maioria dos multímetros digitais tem alcance dinâmico, de modo que se ajustam automaticamente. Entretanto, às vezes pode ser necessário fazer essa mudança de forma manual. Confira a voltagem regular do dispositivo eletrônico. Ela costuma estar indicada no manual do usuário ou em algum ponto da bateria ou do dispositivo. Ajuste a amplitude para um nível acima da voltagem a ser medida, de modo que se estiver medindo uma bateria de 12 V será preciso girar o botão até chegar em 20 V, para obter uma medida precisa. Caso escolha um intervalo baixo demais para o teste, o multímetro exibirá 1, indicando que é preciso aumentá-lo. Se não souber a voltagem operacional, você pode ajustar o multímetro para a amplitude mais elevada e descer até chegar em uma leitura precisa. Teste o multímetro em uma bateria antes de tudo. Ponha o pino vermelho no terminal positivo e o pino preto no terminal negativo, escolhendo o intervalo superior à voltagem regular da bateria com o botão central. Lembre-se de segurar apenas o revestimento plástico de cada pino. Se colocar os pinos nos terminais errados, o multímetro exibirá uma versão negativa da medida correta, de modo que um valor de 20 V será exibido como 20 V. Evite fazê-lo para não correr o risco de danificar o equipamento. Para testar a voltagem em outros componentes elétricos, identifique os terminais positivo e negativo no guia do fabricante para colocar os pinos nos locais corretos. Leia o valor exibido na tela para determinar a voltagem medida e faça ajustes conforme a necessidade. Se houver posto os pinos nos terminais certos e configurado o multímetro na voltagem e na amplitude corretas, ele exibirá o valor preciso com rapidez. Se a tela exibir 1 ou tiver um símbolo negativo ao lado da medida, é preciso ajustar o intervalo ou inverter os conectores. Usando um voltímetro, selecione o tipo de voltagem no botão do voltímetro. A voltagem DC pode ser representada por DCV, enquanto a voltagem AC costuma estar representada por ACV no voltímetro.
Às vezes, a DC é representada por uma linha reta e a AC é representada por uma linha ondulada. É importante optar pela configuração correta, pois voltímetros são mais sensíveis a danos se você efetuar uma medição DC na configuração ACI. Vice-versa. A voltagem DC costuma ser o tipo associado a baterias e pequenos eletrônicos, enquanto a voltagem AC está mais ligada a tomadas e à rede elétrica. Defina um intervalo uma unidade acima da voltagem a ser analisada. Assim como os multímetros. Voltímetros têm um botão central que o possibilita escolher o limite superior da voltagem a ser analisada. Determine a voltagem normal do que será medido e configure o dispositivo para um nível acima. Voltímetros costumam ter mais opções que o multímetro, podendo geralmente medir circuitos bem mais potentes que um multímetro geral. Ponha o pino vermelho na conexão vermelha e o pino preto na conexão preta. Deve haver duas portas de entrada onde inserir os pinos. Encontre a negativa e insira nela o pino preto. A seguir, encontrando a positiva e inserindo nela o pino vermelho. Confira para saber se os pinos estão no lugar certo ou você corre o risco de danificar o seu voltímetro. Toque os pinos um no outro para saber se a leitura exibida é 0. Ligue o dispositivo e encoste a ponta do pino preto na ponta do pino vermelho, segurando-a ambos pelo revestimento plástico de proteção. O voltímetro deverá exibir a leitura 0, pois não há eletricidade a ser medida. De outro modo, pode ser que ele tenha sido danificado e precise de uma substituição. Conecte os pinos aos terminais correspondentes e leia a tela. Uma vez mais, conecte o pino vermelho ao terminal positivo e o pino preto ao terminal negativo no eletrônico a ser analisado. A seguir, leia a medida e desconecte os pinos da conexão. O mais fácil para iniciantes é analisar baterias, mas voltímetros conseguem também medir tomadas e dispositivos de maior potência com facilidade. Para analisar uma tomada com o voltímetro, ponha em cada furo um dos pinos. É irrelevante onde cada um estará, desde que o intervalo definido esteja um nível acima da voltagem da tomada. Medindo a voltagem com um multímetro analógico. Escolha o modo de voltagem AC ou DC no multímetro. Selecione o modo desejado, a depender do circuito que deseja testar, o que estará indicado por uma linha reta com pontos para DC e por uma linha ondulada para AC. Eletricistas e iniciantes costumam preferir multímetros digitais por serem mais rápidos e fáceis de usar. As voltagens DC e AC também são comumente representadas por DCV e ACV, respectivamente. Escolha um intervalo alto para começar e diminua-o até que a agulha chegue à leitura exata. Determine a voltagem regular do objeto a ser analisado e ajuste o botão central para que esteja um nível acima. Desse modo, se quiser medir uma tomada de 120 V, configure o botão no lado AC em 200 V. A escolha da amplitude maior evita que o dispositivo seja danificado por uma configuração insuficiente para a alta voltagem analisada. Danos não são comuns na medição de voltagens baixas. Mas se configurar o multímetro para 20 V e tentar medir uma tomada de 220 V, você poderá destruí-lo e ter que substituí-lo por completo.
Se a configuração do multímetro analógico estiver alta demais, a agulha praticamente não se moverá. Se for esse o caso, diminua o valor da configuração para chegar a uma medida exata. Se a configuração do multímetro analógico estiver baixa demais, a agulha irá completamente para a direita. Se isso ocorrer, tire os pinos da conexão o quanto antes para desfazer o circuito e evitar danos ao multímetro. Conecte o pino preto no terminal negativo e o pino vermelho no terminal positivo. Segure cada um deles pela proteção plástica e insira-os nos terminais correspondentes. Isso é melhor testado com uma bateria se for a sua primeira vez usando um multímetro. Uma vez que os lados positivo e negativo estão rotulados de forma clara, costuma ser recomendado conectar o pino preto e apenas tocar o pino vermelho no terminal positivo, visto que em caso de erro fica fácil levantá-lo e desfazer o circuito. Confira a agulha para ver se a tela exibe a voltagem certa e faça os ajustes necessários. Observe a agulha e veja se ela se move para o meio da tela. Há diversos níveis de voltagem exibidos por baixo da agulha. Então encontre aquela que corresponde ao intervalo escolhido previamente. Anote essa medida e considere repetir o teste algumas vezes para ter a certeza de que a leitura está correta. Lembre-se de começar em um intervalo alto e descer aos poucos. Se a agulha está praticamente sem movimento, escolha uma amplitude mais baixa para obter uma leitura precisa. Se ela for rapidamente para a direita, desfaça o circuito o quanto antes e selecione um intervalo maior. O movimento com força demais pode danificar a agulha. Então tente começar em uma amplitude alta.